Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos, vou pedir aos que estão aqui perto da capelinha que baixem a voz, que não falem alto para termos ambiente de oração. Vamos começar a Santa Missa. Disponhamos, irmãos e irmãs, o nosso coração neste dia em que a Igreja celebra aqui no Santuário a missa votiva da Virgem Maria, Mãe da Santa Esperança. Disponhamos o coração para celebrarmos dignamente, começando por reconhecer com humildade que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa as nossas culpas e nos conduz à vida eterna. Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison, Christe, Christe eleison, Christe, Christe eleison, Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison. Oremos. Senhor nosso Deus, que nos dais a graça de venerar a Virgem Maria como a Mãe da Santa Esperança, concedei-nos pela sua intercessão e auxílio que orientemos a nossa esperança para os bens celestes, cumpramos diligentemente a nossa missão na cidade terrestre e recebamos um dia os bens que pela fé esperamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Ben-Sirá. Antes dos séculos, desde o início, ele me criou e não deixarei de existir por toda a eternidade. Em sua presença exerci o meu ministério na santa morada e assim me fixei em Sião. Encontrei o meu descanso na cidade escolhida e em Jerusalém exerço o meu poder. Lancei raízes no meio de um povo glorioso, no domínio do Senhor, na sua herança, e estabeleci a minha morada na Assembleia dos Santos. Eu sou a mãe do amor formoso, do temor, da ciência e da santa esperança. Em mim está toda a graça do caminho e da verdade. Em mim está toda a esperança de vida e de virtude. Vinde a mim, todos vós que me desejais, e saciai-vos dos meus frutos, porque pensar em mim é mais doce que o mel, e a minha herança é mais doce que o favo de mel. A memória do meu nome durará por todos os séculos.
Os que me comem terão mais fome, e os que me bebem terão mais sede. Quem me obedece não ficará envergonhado, e quem trabalha comigo não pecará. Os que me tornarem conhecida terão a vida eterna. Palavra do Senhor. Ave Maria, nossa esperança. Ave Maria, nossa esperança. Ave Maria, nossa esperança. Ave Maria, nossa esperança. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Ave Maria, nossa esperança. Ave Maria, nossa esperança. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Ave Maria, nossa esperança. Ave Maria, nossa esperança. Derrubou os poderosos de seus tronos, exaltou os humildes, encheu de bens os famintos, e aos ricos despediu de mãos vazias. Ave Maria, nossa esperança. Ave Maria, nossa esperança. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, Abraão e a sua descendência para sempre. Ave Maria, nossa esperança. Ave Maria, nossa esperança.
Alleluia, 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 alleluia. Mãe da Santa e Virgem Imaculada, gloriosa Rainha do mundo, rogai por nós a Deus que vos escolheu. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo realizou-se um casamento em Caná da Galileia e estava lá a mãe de Jesus. Jesus e os seus discípulos foram também convidados para o casamento. A certa altura faltou o vinho. Então a mãe de Jesus disse-lhe: "Não têm vinho?" Jesus respondeu-lhe: "Mulher, que temos nós com isso? Ainda não chegou a minha hora." Sua mãe disse aos serventes: "Fazei tudo o que ele vos disser." Havia ali 6 talhas de pedra, destinadas à purificação dos judeus, e cada um levava 2 ou 3 medidas. Disse-lhes Jesus: "Enchei essas talhas de água." Eles encheram-nas até acima. Depois disse-lhes: "Tirai agora e levai ao chefe de mesa." E eles levaram. Quando o chefe de mesa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde viera, pois só os serventos que tinham tirado a água sabiam. Chamou o noivo e disse-lhe: "Toda a gente serve primeiro o vinho bom, e depois de os convidados terem bebido bem, serve o inferior. Mas tu guardaste o vinho bom até agora." Foi assim que em Caná da Galileia Jesus deu início aos seus milagres e manifestou a sua glória, e os discípulos acreditaram nele. Palavra da salvação. A Virgem Maria, Mãe da Santa Esperança. A esperança é Deus. A esperança é Jesus Cristo. Mas, então, como podemos dizer que ela, a Virgem Maria, é a Mãe da Santa Esperança? Porque foi por meio dela que Jesus, foi no seio da Virgem Maria, que Jesus, o Verbo eterno de Deus, se fez homem. E, portanto, ela foi portadora da grande esperança, da santa esperança que é Jesus para todos nós. É neste sentido que nós podemos olhar para a Virgem Mãe como Mãe da Santa Esperança. Porque a esperança de plenitude de vida, a esperança de plenitude de felicidade, de amor e de paz, só Jesus nos garante. Mas porque ela foi a Mãe de Jesus, nós podemos dizer que ela é a Mãe da Santa Esperança. Além disso, ela também é um sinal de esperança para todos nós. E porquê? Porque ela foi já elevada em corpo e alma ao céu e participa plenamente da glória de Deus. Ora, Jesus veio precisamente para que todos nós tivéssemos acesso a essa vida eterna, que é a vida dele mesmo, do próprio Deus. E se a Virgem Maria já lá está, ela que foi simplesmente uma criatura como nós, também nós temos a esperança, temos nela um sinal firme de esperança. Quando ela aqui apareceu aos pastorinhos,
disse, quando a Lúcia perguntou, e você, de onde é que vem? E ela disse, eu venho do céu. Alguns dizem que ninguém nos veio dizer nada acerca do céu. Primeiro, não conhecem Jesus. Porque se conhecessem Jesus, ele veio do céu ou não veio? Mas a Virgem Maria, que é uma simples criatura, disse aos pastorinhos, eu venho do céu. Então como é que alguns dizem que não temos ninguém que nos tenha dito o que é que há depois da morte? Foi-nos dito e muitas vezes repetido e dito por Jesus. E a Virgem Mãe confirma-o. Os pastorinhos, quando viram a Virgem Mãe, não viram um ser estranho, uma alma penada, como o povo costuma dizer. Não, viram a Mãe de Jesus. Foi a própria Virgem Maria. Então ela é para nós um sinal firme de esperança, que não é vã a nossa esperança de vida eterna. Porque Jesus, vencendo de uma vez por todas a morte, nos garante essa vida eterna, que é a vida em Deus, e com Deus nos garante o céu. Ele é, por isso, para nós, Mãe da Santa Esperança e sinal desta Santa Esperança. Mas é também ainda mais. Nós vimos como ela, nas bodas de Caná, está atenta ao que acontece e podia ter visto e cruzado os braços. Não era com ela. Ela era uma simples convidada para aquelas bodas. Mas ela não ficou de braços cruzados como nós às vezes ficamos diante das necessidades dos outros. Ela teve a iniciativa de ir ter com Jesus. Ela por ela não podia resolver, mas foi ter com quem ela sabia que podia. Foi ter com Jesus. E depois de ter dito Jesus, e eu aqui é que tenho agora a ver com isso, ainda não chegou a minha hora, ela não disse mais nada, confiou que ele ia fazer e disse, fazei tudo o que ele vos disser. Então nós temos a certeza de que ela cuida de nós, mesmo nos momentos onde nós não temos saída humana, onde os seres humanos não nos podem valer, Deus pode sempre valer. E ela intercede junto do seu Divino Filho constantemente por todos nós. Se ela aparece, se ela veio aqui a Fátima, a Lourdes, a Guadalupe, a La Salete e em outros lugares do mundo, é por isso, porque ela continua a interceder junto do seu Divino Filho por nós. Então nós podemos acreditar e confiar que ela não se esquece de seus filhos, que todos somos, porque Jesus nos a deu como mãe. Alguns facilmente desesperam quando as coisas não saem como eles gostavam que saíssem na vida, quando saem completamente ao contrário. E se nós confiássemos mais na Mãe do Céu? E se nós acreditássemos que ela intercede por nós junto do seu Divino Filho? E se nós, em vez de querer que Deus fizesse o que nós queremos que Ele faça, aprendêssemos a fazer, como a Virgem Mãe sempre fez, aquilo que Ele quer? Nós às vezes ficamos zangados com Deus porque Ele não faz aquilo que nós queremos. Olhem lá, mas quem é que tem que obedecer? É Deus ou nós? A Virgem Maria disse, eis aqui a serva do Senhor. O servo é aquele que não tem direitos, que não reclama. E ela pôs-se assim diante de Deus. Então como é que nós vamos reclamar? Como é que nos vamos zangar porque não podia ter morrido aquele filho com aquele cancro, ou porque não podia aquele filho ou aquela filha andar na droga, ou eu não devia ter esta doença que tenho? E ele já pedi tanto e não faz caso. Não faz caso. E tu já ouviste as palavras que ela disse, fazei tudo o que ele vos disser, ele, o seu Divino Filho. Ela é a Mãe da Santa Esperança, porque ela nos põe no caminho de Deus. Como ela disse à Lúcia, quando a Lúcia ficou triste porque ia cá ficar sozinha, quando ela já queria ir com os primos para o céu, e a mãe disse, e tu sofres muito, o meu coração, o meu imaculado coração será o teu refúgio.
e o caminho que te levará até Deus. Deixemos que ela nos leve até Deus, até ao seu divino Filho, que foi para isso que ela veio aqui a Fátima. Sobretudo para nos levar até Deus. Não foi para tanto nós sermos curados desta ou daquela doença. Uma vez a Lúcia disse: "Oh, Nossa Senhora, há aqui uma pessoa que eu peço que tu a cures." Ela pede que tu a cures. E o que é que Nossa Senhora respondeu? Ela há de curar-se ao longo do ano, mas ela tem que primeiro converter-se. O primeiro fim da Virgem Maria ter vindo aqui não foi para curar das nossas doenças. Temos os médicos, temos a medicina, deu-nos inteligência para isso. Foi para nos levar para Deus. Ela tem que primeiro converter, ele ou ela, não sei se era homem, se era mulher, tem que primeiro converter-se para depois já o curar. Seja o que a mãe nos diz, ela veio sobretudo para nos levar para Deus. Se ela entender, e o seu divino Filho, que também nos há de curar disto ou daquilo, ela o fará. Mas o mais importante é que ela nos leve para Deus. O mais pobre dos pobres é aquele que está separado de Deus. Porque quem tem Deus tem tudo. E quem não tem Deus, ainda que tenha o mundo inteiro, não tem nada. São palavras de Santa Teresa d'Ávila. Quem tem Deus tem tudo, quem não tem Deus não tem nada. E a mãe sabe disso. E por isso é que nos diz: filhos, convertei-vos, voltai-vos para Deus, voltai-vos para o meu Filho. Ele é a fonte da vida e do amor, ele é a fonte da felicidade e da paz. Temos dois casais que celebram as suas bodas de ouro, o Sr. José Azevedo e a Sra. Maria Silva, e o Sr. Augusto Carvalho e a Sra. Otília Carvalho. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Oremos todos por uns instantes. Faço agora a bênção das alianças. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças, em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. Podem entregar agora um ao outro, como no dia do casamento. Pôr no dedo. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Em nome do Santuário, oferecemos um terço da celebração do centenário das aparições, que não seja uma relíquia lá em casa. Se tendes um terço mais velhinho, podeis rezar por ele, mas rezai todos os dias, como a Virgem Mãe assim pediu. Está bem? E parabéns, e Deus vos acompanhe. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom.
Irmãs e irmãos, elevemos as nossas orações a Deus Pai Todo-Poderoso e, por intercessão da gloriosa Virgem Maria, invoquemos a divina misericórdia, dizendo com fé: Interceda por nós a Virgem cheia de graça. Interceda por nós a Virgem cheia de graça. Para que a Igreja, esposa de Cristo, acolha como a Virgem Maria a palavra da salvação e pelo batismo dê à luz novos filhos, oremos. Interceda por nós a Virgem cheia de graça. Para que a Rainha da Paz e Mãe da Igreja inspire o sentido da justiça aos governantes, a fim de trabalharem pelo bem de todos os povos, oremos. Interceda por nós a Virgem cheia de graça. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Interceda por nós a Virgem cheia de graça. Para que os discípulos de Cristo no mundo inteiro cheguem à unidade da fé e da caridade e imitem o coração da Mãe de Deus, oremos. Interceda por nós a Virgem cheia de graça. Para que todos os que choram e estão tristes sintam a proteção e a presença da Mãe de Misericórdia nas suas aflições e ansiedades, oremos. Interceda por nós a Virgem cheia de graça. Para que as adolescentes e jovens cresçam puras como a Virgem de Nazaré e cheguem à verdadeira santidade, oremos. Interceda por nós a Virgem cheia de graça. Para que os fiéis desta comunidade sintam a ajuda poderosa da Mãe de Jesus quando chegar o seu último combate, oremos. Interceda por nós a Virgem cheia de graça. Senhor nosso Deus, mostrai a vossa misericórdia aos filhos que vos amam e suplicam e que humildemente entregam as suas preces nas mãos da Virgem Mãe de Nazaré. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que este meio vosso sacrifício
seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebei, Senhor, as orações e as ofertas do vosso povo, para que, pela intercessão da Virgem Maria, Mãe do vosso Filho, todos vejam atendidas as suas súplicas e confirmada a sua esperança. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, bendizer e exaltar a vossa infinita bondade, porque destes misericordiosamente ao mundo Jesus Cristo, o autor da salvação, e Maria como exemplo de celeste esperança. A vossa humilde serva colocou em vós, Senhor, toda a sua esperança. Preparou com firme confiança e concebeu na fé o Filho do Homem, anunciado pelos profetas, e dedicando-se plenamente à sua obra da salvação, tornou-se mãe de todos os homens. Como fruto excelso da redenção, a Virgem Maria é irmã de todos os filhos de Adão, que a caminho da libertação plena olham para ela como sinal de segura esperança e consolação, até que brilhe o dia glorioso do Senhor. Por isso, com os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice. De novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão. Em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Santa Jacinta Marto, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Cheios de fé e confiança, movidos pelo Espírito Santo, ousamos dizer como Jesus nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que vivais e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo.
desses os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu sou entreis a verdade, uma coisa é uma palavra, essa é isso. Virgem Maria de Cana, intercedei por nós diante de Jesus, diante de Jesus. Virgem Maria de Cana, intercedei por nós diante de Jesus, diante de Jesus.
Oremos. Senhor, que nos alimentastes com os sacramentos da salvação e da fé, humildemente vos suplicamos que, recordando com sincera piedade a Virgem Maria, Mãe da Esperança, mereçamos participar com ela para sempre no reino do vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Rezamos a oração de consagração a Nossa Senhora neste ano jubilar. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal. És a honra do nosso povo, és um triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor. No teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A todos desejo, incluindo os que nos seguiram via internet, a continuação já é boa tarde, de uma santa peregrinação para os que estáis aqui no santuário como peregrinos. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.